Bem-vinda, Pia Manfroni. Boa noite. Boa noite, meu amor querido. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo no YouTube e aqui no Instagram, que eu estou, ó, um olho no peixe, um olho no gato. Eu estou aqui e estou ali. Eu estava vendo aí. Estava vendo, porque aqui no StreamYard a gente fica esperando aqui embaixo. Então, a gente fica ali em sombrinha. E quem está comandando a live tem esse poder de ver. E eu até falei, gente, daqui a pouco sou eu, dá tempo de eu ir ao banheiro? Ela dá. Eu fui correndo, deixei a live solta aqui no Instagram, falei, gente, estou indo ao banheiro. E fui. Dá nervos, né? O pessoal aqui no Instagram perguntando, mas você fica nervosa para entrar em cena? Eu falei, claro, eu estou viva. Né? O sangue está correndo aqui, as borboletas estão voando. É sempre bom, é um bom sinal. Conte-me, o que vamos falar? Pia, eu queria que você falasse um pouco, você, assim como a maioria das coautoras que aqui estão, você é uma mulher multifacetada, você tem múltiplas funções. Você é atriz, você é mentora de comunicação, você é criadora de conteúdo, você você dirige, você é personal organizer, você é uma mulher que tem muitas especialidades e que você faz tudo com muita maestria. Fala um pouquinho desse seu trabalho para gente, dessas suas múltiplas funções, para quem está aqui conhecer um pouquinho sobre quem é Pia Manfroni. Bom, você sabe que eu costumo falar que eu sou um pupurri de mim mesma, né? Da minha vida pessoal e profissional. A gente é o que a gente experiencia. E eu, nesse sentido, Simone, sempre fui muito livre. Eu sempre me permiti. Eu fui uma criança que não cabia nos lugares. Né? No livro eu conto um pouco essa minha trajetória e os meus pontos de virada. A partir daí que eu fui construindo a minha história. Né? Você sabe, você já foi minha mentorada, você já assistiu aulas minhas. Isso, para mim, é estrutural, é o ponto de partida que eu faço com quem está trabalhando comigo. E esse foi o norte que eu dei para poder escrever esse capítulo. Então, dentro da minha trajetória, eu estava aqui contando na live, entrou uma pessoa que faz cerâmica. Eu acredito, gente, na minha adolescência, no colégio Notre Dame, que era um colégio de freira, eu não escolhi fazer aula de teatro. Eu escolhi fazer aula de pintura e porcelana, porque era algo diferente. Então, eu sempre me permiti. Então, eu sempre fiz atividade física, eu sempre fiz dança, experienciei várias coisas e encontrei ali, que é um legado que eu trago da minha família, a educação como um norte. Isso eu também conto no nosso livro, né? No meu capítulo. A educação, ela está ali acompanhando toda a minha trajetória. Antes de ser atriz, eu fui educadora. Óbvio, na minha adolescência eu fiz teatro, foi fundamental, porque o teatro, ele abraça todo mundo. O teatro não faz distinção. Todo mundo cabe ali no teatro. E é exatamente essa diversidade que faz o teatro ser tão rico e tão mágico. E o que mais chega para mim, quando a gente está trabalhando comunicação, quando eu estou trabalhando com empreendedores, com empreendedoras, é exatamente como é que eu consigo reunir tantas habilidades, tanta minha história ali, essas minhas experiências, é o que a gente fala no marketing, empacotar e apresentar isso para o mundo. Então, são dois pontos que chegam muito para mim, que são fundamentais, que eu percebo. Um é muitas mulheres em transição de carreira, né, que em algum determinado momento da sua vida elas percebem que não é aquilo que elas querem mais construir, ou não faz mais parte delas, ou nunca fez. E outras, o que eu vou fazer agora? Né? O que eu vou fazer com tantas essas habilidades? Como é que eu vou construir uma nova história? Então, eu acho que o ponto fundamental, e é uma bandeira que a gente levanta, é o autoconhecimento. Então, quanto mais eu me conheço, melhor eu comunico. Eu percebo qual é o meu jeito, qual é o meu estilo, qual é a forma que eu consigo aprender.
né? A gente faz muito isso, né, Simone? Porque aprende, cada um tem o seu jeito de aprender e absorver. Então, você tem que entender qual é o que é mais que cabe com você, que tem a ver com você. Qual é o seu estilo de comunicação? E não é você sair do seu jeito de ser, é ao contrário. Quanto mais próximo você estiver ali na sua essência, na sua forma de expressão, mas com consciência de o que você vai comunicar, e aí a gente fala de posicionamento, você vai atrair a galera, você vai atrair a sua turma, a sua patota, a sua tribo. Então, no meu capítulo, eu apresento não só a minha trajetória, como esses meus pontos de virada, e de como eu me permiti, mais uma vez, sair da minha zona de conforto, entrar num lugar que eu nunca tinha navegado, né, que era o lugar da escrita, nesse lugar de um livro, e daí veio exatamente o que eu ia escrever. Porque, num primeiro momento, lembra, eu não sabia o que eu ia escrever o capítulo. Eu falei, eu vou revisitar a minha história. O seu capítulo se chama Empoderadas pela Comunicação Digital, Projeto Social com Borogodó. Fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto social com Borogodó. O que é isso? Bom, eu tenho uma máxima que é que Borogodó, cada um tem o seu. Todo mundo tem algo que é só seu. É a sua identidade, a sua impressão digital é só sua. O seu nome é só seu. A sua história é só sua. Então, eu acredito que ativando o Borogodó, a gente se destaca. A gente tem um lugar ao sol. E construindo esse capítulo, eu revisitando a minha história, eu percebi que eu estava longe de uma Pia Manfroni que tinha trabalhado durante muitos anos como madrinha no abrigo Aldeias Infantis. Eu comecei lá no Aldeias, eu desenvolvi 2, 3 projetos lá. Quem me trouxe o Aldeias foi a Escola MOP, onde eu era coordenadora de eventos, e a gente tinha que escolher lugares para poder fazer as campanhas. E eu me encantei com Aldeias Infantis. Tem a sede onde eu comecei a trabalhar, que é a do Itanhangá. Tem também Jacarepaguá, mas Itanhangá era ali a minha menina dos olhos. E eu falei, gente, eu preciso resgatar esse meu lado. E aí eu percebi que, por exemplo, no empreendedorismo existe um termo, que é um empreendedorismo social. E isso tem a ver, Simone, com o meu movimento. Que eu pergunto sempre, tá bom, você tem um posicionamento, você tem uma missão, você diz que você tem um propósito, mas efetivamente, o que você faz através de atos que contribuem para o mundo melhor? Eu acho que a pandemia veio muito para a gente repensar o nosso posicionamento, nosso olhar, não só para com a gente, né? Porque a pandemia fez a gente se voltar para nós mesmos, quanto para o outro. E de que forma eu volto para o mundo? Eu não sou mais a mesma pessoa. Ninguém é mais a mesma pessoa depois de 2 anos e tanto de pandemia. Então, foi construindo, revisitando a minha história, que eu resolvi resgatar esse meu lado, esse meu lado social. E aí eu quero outras mulheres junto comigo para a gente criar um movimento. Eu vou fundar a comunidade TPM, a Tribo Power de Mulheres, para juntas a gente potencializar e dar voz a outras mulheres que não têm condição, por exemplo, de pagar uma mentoria, de pagar um curso, de ter uma vivência diferenciada. E aí fazer com que essas mulheres entendam mais do que é, por exemplo, empreender. Você sabe que eu tenho uma outra frase que eu gosto muito, não adianta só a gente empreender, a gente precisa empreender e ter a alma de empresário. A Bárbara, que estava aqui, que trabalha com planejamento financeiro, é fundamental. Então, dá essa visão mais ampla do mercado para essas mulheres que não têm tanto acesso a conhecimento e, principalmente, a experiências diferenciadas, porque nós somos dessas, né, Simone? A gente gosta de botar o povo para se movimentar, para experimentar, porque se eu experimento, o que eu faço? Eu crio novas memórias no meu corpo. E o meu corpo é meu maior veículo. E aí, quando eu estou conectada com as minhas memórias, né, que estão aqui,
que eu vivenciei e estão marcadas aqui no meu coração, porque se eu tenho experiência, eu gerei emoção, gerei sentimento, eu vou atuar de forma diferenciada. E aí você tem uma frase muito bacana que você diz sempre, né? A saída é para dentro. Encontrar o borogodó é olhar para si, é o autoconhecimento, como você falou. E que você poderia dar alguma chave, contar algum segredinho para a mulher que quer encontrar o seu borogodó e que quer se comunicar com o borogodó? Porque a Lourdes colocou aqui assim, ó. Me divirto com essa pia. Você tanto nos emociona no falar, quanto você é divertida, você tem um borogodó. E assim, que ensinamento você poderia trazer para a mulher empreendedora e empresária que quer se comunicar com o borogodó? Acho que a gente resgatar e alimentar a nossa criança interior. Por exemplo, eu dou aula de teatro, eu dirijo teatro. E aí eu recebo pessoas assim, ai, Pia, mas eu não sei atuar. Aí eu te pergunto, quando você era criança, o que você fazia com outras crianças? Teatro. Você era lúdico, livre, você brincava com outras crianças. Né? E a partir da sua imaginação. Né? Criança gosta de criança. Criança olha para outra criança e fala assim, oi, tudo bom? A gente já olha para o outro e fala, a roupa. Ih, gente, está descabelada. Ai, coitada, olha, exagerada. Ih, ouve. Tem que cair isso. A gente tem que olhar para o outro com mais empatia, com esse olhar criançal que a gente tinha. E ali você estava na sua maneira mais livre de expressão, de uma certa maneira, independentemente se você fosse uma criança tímida ou não. Chega muita gente tímida para a gente, né, Simone? E as pessoas tímidas, elas têm qualidades incríveis, porque são extremamente observadoras. Então, são pessoas que observam o outro, escutam o outro. Isso é fundamental. A escutatória é o ponto de partida, porque se eu estou escutando o outro, eu estou no momento presente. Então, são excelentes observadoras. Elas podem ter até uma dificuldade, talvez, de se expressar de forma mais desenvolta, mais livre. Mas, por exemplo, eu, que nunca fui tímida, né? Sempre fui, ao contrário, né? Sempre gostei de chamar atenção, sempre fui para fora. Até que eu estou falando aqui do digital, tem que controlar as mãos, que as mãos são grandes, dormir de braço. Então, sempre fui muito, eu tenho muita perna, né? Sempre fui muito, era uma linguiça, né? Sempre muito espivitada. Aí, o que eu não tinha? Eu não tinha poder de atenção. Eu fui alfabetizada 2 vezes, que eu não conseguia sentar na cadeira, gente. Então, eu tinha déficit de atenção. Coitada da minha mãe. Então, isso não é uma moeda, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, não é Cecília Meirelles. Cada um tem o seu jeito. Então, uma forma de você ativar de novo esse borogodó é lembrar de como era a sua criança, né? Ter esse olhar mais generoso para a vida, para o outro. E aí eu acho que esse é um excelente ponto de partida. Pia, se deixar, a gente vai, né, até amanhã aqui conversando, que a gente ama conversar. Mas é muito bonito isso, né? A criança tem aquela coisa do olhar curioso, o olhar que olha com encantamento, que olha tudo como se fosse a coisa mais fantástica do mundo. Sim. Eu fazia peça de teatro infantil, ó, a Laila está dizendo que eu era essa pessoa tímida. Eu fazia peça infantil. Né? Tem alguns anos que eu não faço. Eu amo, né? Porque é muito mais é um cartoon, são personagens mais desenhados, então são personagens gostosos da gente construir. E a criança não está gostando da peça, ela começa a infernizar. A criança é sincera. Minha mãe morria de vergonha. Eu era muito sincera. Eu olhava assim para a pessoa, por exemplo, ia atravessar na rua, né? Minha mãe me ensinou a atravessar ali em Ipanema, no Rio de Janeiro. Eu olhava para a pessoa e falava assim:
seu cabelo é feio? Desde coisas assim, muito sinceras, que a gente não deve dizer, até outras assim, nossa, adorei seu sapato, eu tinha fascínio por sapato. Então a criança é sincera, e a gente vem... Tinha, não tenho, né? Paixão por sapato. Então, essa linha que a gente vai formando a nossa personalidade a partir do universo que a gente está. Então, o universo familiar, de quem nos educa, da escola, dos nossos coleguinhas de rua, né, do colégio. Aí a gente vai construindo a nossa personalidade. E a gente passa essa nossa trajetória ouvindo não. Não pode isso, menina não faz isso, fecha a perna, isso é feio. E aí a gente vai tentando se enquadrar num padrão de comportamento. Isso, para mim, foi uma crise, porque eu não cabia. Eu não cabia, por exemplo, no Colégio Notre Dame, que eu estudava. E o teatro, nesse sentido, ele me salvou, porque ali todo mundo cabe, né? Ali todo mundo é aceito. Então, quanto mais a gente estiver próximo realmente da nossa forma de expressão, aí com consciência, que eu acho que isso é uma palavra que eu uso muito dentro das minhas metodologias, consciente, eu vou atrair pessoas que têm a mesma vibe que eu. E isso que é o mais legal. Porque imagina, Simone, se atrair, ter que trabalhar com uma pessoa que você não tem nada a ver contigo. Pelo amor de Maria Helena, você fala, meu Deus do céu, vai vir aquela pessoa, tem reunião hoje. Quero morrer. Não. Então, quanto mais você tiver ali do seu jeito consciente, você vai atrair pessoas que têm a mesma vibe que você. E aí eu te garanto que é muito mais legal, muito mais gostoso e muito mais enriquecedor para ambos os lados. E aí a mágica acontece, né, Pia? Pia, dizer para você que é uma alegria ter você do meu lado nesse livro. Eu sou muito grata pelo seu sim, por ter vindo comigo e ter me apresentado pessoas tão bacanas, porque algumas das coautoras do livro me foram apresentadas pela Pia, pessoas muito especiais, assim como ela, e e isso traz para a gente, mostra a importância dessa rede de apoio. Sim. A Pia falou, ela já foi minha mentora, eu já fui mentora dela, de prosperidade. A Bárbara falou, ela é terapeuta Aura Master, então ela é minha terapeuta Aura Master, eu sou terapeuta Aura Master e eu sou terapeuta Aura Master dela. Então, vocês vão vendo que isso é muito importante. A mulher, ela precisa estar apoiando as outras mulheres. Então, se eu preciso de uma pessoa que me ajude a me comunicar melhor no digital, porque, como eu falei no início, eu apresentei a Ana dava aula na mesma faculdade que eu, então eu vim do meio universitário, falava tudo quadradinho, com as regras da BNT, e com a pandemia precisei vir para o digital, eu precisava de alguém que me ajudasse a fazer essa adequação para o digital. E aí, por que eu vou contratar uma outra pessoa se eu tenho uma amiga que trabalha com isso, né? Então, essa é a importância. Quem foi a minha mentora que me ajudou nessa transição para o digital? Pia Manfroni. Então, isso é o bacana. É importante você falar sobre isso, porque o que acontece? É uma coisa que a gente percebe muito, né, Simone, que tem a ver com você. Não necessariamente... porque eu trago uma comunicação mais fluida, mais clara e mais objetiva, esse é um princípio de quem está comunicando no digital, de quem está fazendo uma videoconferência, de quem está fazendo uma reunião, você está ali chegando para mais gente. Então, a sua comunicação ela tem que ser mais clara e objetiva nesse sentido. E as pessoas sentem como se elas estivessem diminuindo a sua autoridade, diminuindo o seu conhecimento. E é exatamente o contrário. Num primeiro momento, a gente tem que ser mais amplo nesse sentido, né? O grande comunicador, você sabe que eu dou sempre esses exemplos, que para mim fizeram a parte da minha história, que é a Hebe Camargo e o Chacrinha, eles agradavam a gregos e troianos, de todas as classes sociais. Por quê? Porque eles tinham exatamente essa comunicação que chegava, que cabia no ouvido de todo mundo. E aí, depois,
você vai ali burilando também e adequando a sua relação com aquele seu seguidor ou com quem você está construindo uma relação, e aí você vai, né, trazendo mais conteúdo, um conteúdo mais aprofundado, com uma troca mais intensa. Então, o Instagram, por exemplo, ele é uma ferramenta que tem várias portas de entrada. E cada uma delas tem uma forma de se comunicar a partir de um objetivo. Qual é o meu objetivo quando eu faço um post? Qual é o meu objetivo quando eu vou contar uma história nos stories? Então, é interessante a gente também se adequar ao ambiente que a gente está. E muitas vezes as pessoas têm exatamente essa dificuldade. Eu me adequo, mas eu não perco a minha essência. Mas se eu estou ali para o outro, como é que eu não vou me adequar ao ambiente do outro? É para você ou é pelo outro que você está lá? Ih, fechou. Está com o microfone fechado. E eu tô assim, maravilhoso, Pia. Sempre muito bom te ouvir e partilhar desses momentos com você. Então, Pia, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, falando. Olha, gente, faz um print, gente. Faz um print e nos marque. Faz um print, os olhos. Olha só, Você quer deixar uma mensagem final, Pia? Seja sempre você. Um beijo e um queijo, e que a gente se encontre nesse mundão, seja online, seja no presencial. Um beijo e um queijo, Pia. Muito obrigada.